Bora fazer uma viagem no tempo? Mas não pro tempo dos dinossauros, nem mesmo para a formação da Terra. A gente vai voltar para o momento zero, para tentar decifrar a primeira luz que já existiu. E não é a luz de uma estrela, é um eco do próprio Big Bang. Um verdadeiro fóssil de radiação que conta a história de basicamente tudo. E o mais curioso é que essa história não começa num observatório gigante, com um telescópio apontado para as estrelas. Nada disso. Começa num laboratório de comunicações com um problema bem irritante, na verdade. É uma história de detetive científico onde a busca por um sinal de rádio limpinho acabou revelando a origem de tudo que existe. Os protagonistas desse mistério são dois engenheiros, Arno Penzias e Robert Wilson. O ano era 1965. Eles trabalhavam para a Bell Labs e a missão deles era, em tese, bem simples: construir um equipamento de comunicação com o mínimo de ruído possível. E aqui tá a beleza da coisa toda. Foi um completo acidente. Eles não estavam procurando a origem do universo nem nada do tipo. Estavam só frustrados com um chiado que não ia embora de jeito nenhum, sem fazer a menor ideia de que estavam ouvindo, literalmente, a trilha sonora da criação. E olha, eles foram metódicos. Apontaram a antena para Nova York, para o espaço aberto. Nada. O chiado continuava lá. Mediram de dia, de noite, no verão, no inverno. O chiado não mudava. Chegaram a pensar que a culpa era de uns pombos que estavam fazendo ninho na antena. Eles limparam tudo, mas o ruído teimoso continuou. Ficou claro, a fonte não era daqui da Terra. Tá, mas para entender de onde vinha esse chiado, a gente precisa apertar o botão de rebobinar e voltar muito, mas muito no tempo. Para a infância do universo, antes mesmo da primeira estrela ou da primeira galáxia sequer sonhar em existir. Imagina uma sopa cósmica, um caldo super quente e denso. Nessa sopa, os fótons, que são as partículas de luz, tinham tanta energia que ficavam trombando com tudo, chutando os elétrons para longe dos núcleos. Isso impedia a formação de átomos. Na prática, a luz não conseguia escapar, ficava ricocheteando sem parar. O universo era totalmente opaco. E aqui está o pulo do gato. O universo estava se expandindo e, por causa disso, esfriando. Nos primeiros minutinhos, os blocos básicos da matéria, como os núcleos atômicos, já estavam formados. Mas foi preciso esperar 380 mil anos pelo momento decisivo, a libertação da luz, que, bilhões de anos depois, seria captada por aquela antena. Esse momento-chave tem um nome: recombinação. O universo finalmente ficou frio o bastante para os elétrons poderem se juntar aos núcleos, formando os primeiros átomos de hidrogênio e hélio. De repente, o caminho ficou livre. E toda aquela luz que estava presa por 380 mil anos escapou, viajando livremente pelo espaço. Essa é a luz fóssil. É a radiação cósmica de fundo. Beleza, agora a gente vai juntar as duas pontas da nossa história. O chiado misterioso dos engenheiros e uma previsão teórica que os físicos tinham quase esquecido. E aqui a história fica simplesmente sensacional. Enquanto Penzias e Wilson quebravam a cabeça, uma equipe em Princeton, liderada por Robert Dicke, estava construindo um equipamento para procurar exatamente esse sinal. Décadas antes, lá em 1948, uns físicos já tinham previsto que o eco do Big Bang deveria existir como uma radiação fraquinha de uns 5 Kelvin. Quando as duas equipes finalmente se falaram, tudo fez sentido. O ruído era a prova do Big Bang. E a importância disso é gigante. Pensa só. Eles não estavam procurando a resposta para a origem do universo, mas tropeçaram nela. Por essa descoberta acidental, mas absolutamente monumental, Penzias e Wilson ganharam o Prêmio Nobel de Física em 1978. Mas peraí, a previsão era de 5 Kelvin, a luz original tinha 3.000 Kelvin e eles mediram uns 3 Kelvin. Por quê? A resposta é a expansão do universo. Desde que essa luz foi liberada, o universo se expandiu umas 1.100 vezes. Essa expansão esticou as ondas de luz, num processo que a gente chama de redshift. Aquela luz que começou como um brilho infravermelho bem quente, foi esticada e esfriou até virar as micro-ondas geladas que detectamos hoje. Ok, detectar um chiado uniforme foi uma coisa. Mas para entender de verdade essa luz antiga, a gente precisava de um mapa detalhado. E para isso, tivemos que ir para o espaço, para fugir da interferência da nossa própria atmosfera. O primeiro satélite a nos dar esse mapa foi o COBE, em 1992. Ele confirmou que a radiação tinha uma assinatura de temperatura quase perfeita, exatamente o que a teoria do Big Bang previa. E o mais importante, ele detectou os primeiros sinaizinhos de variações minúsculas de temperatura nesse brilho uniforme. Depois veio a WMAP, em 2003, e nossa, a imagem ficou muito mais nítida. Ele conseguiu basicamente limpar a lente, tirando a luz da nossa própria galáxia da frente para revelar o fundo cósmico com um detalhe impressionante.
As variações ficaram muito mais claras. E, finalmente, o satélite Planck, em 2013, nos deu o retrato mais detalhado já feito do universo bebê. A precisão é de cair o queixo, revelando as flutuações de temperatura com uma resolução sem precedentes. Essa é a nossa foto de bebê do universo. Então tá, a gente tem esse mapa incrível e super detalhado. E daí? O que ele realmente nos diz? O que essas pequenas manchas de cor significam? A resposta é simplesmente tudo. A radiação é incrivelmente uniforme, mas não é perfeita. As variações de temperatura, que a gente chama de anisotopias, são minúsculas, na ordem de 1 parte em 100.000. Pode não parecer nada, né? Só que esse quase nada é, na verdade, a coisa mais importante de todas. Então vamos traduzir esse mapa. Os pontos azuis, um pouquinho mais frios, eram regiões um pouquinho mais densas. Elas funcionaram como sementes gravitacionais, onde a matéria começou a se aglomerar para formar as primeiras estrelas, as galáxias e tudo o que a gente vê hoje. Já os pontos vermelhos, mais quentes e menos densos, se expandiram e deram origem aos imensos vazios do espaço. Esse mapa não é só uma foto, é o projeto arquitetônico do nosso universo. No fim das contas, decifrar essa primeira luz é como ler a nossa própria certidão de nascimento cósmica. Cada galáxia, cada estrela e cada um de nós, tudo começou como uma imperfeição minúscula naquele brilho primordial. E isso nos deixa com uma última pergunta. Se este é o eco do começo, qual será o som do fim?